Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre o movimento hippie e a contracultura. E aí, de repente, você pode se perguntar: mas o que é a contracultura? A contracultura é uma rejeição a tudo o que vem e é da cultura dominante. E os hippies fizeram isso como ninguém. Mas antes de a gente adentrar dentro da temática, que é a era hippie, é importante que façamos uma abordagem histórica de tudo aquilo que veio antes desses sujeitos que a gente vai ver aqui, que tinham uma mentalidade totalmente oposta à mentalidade capitalista ocidental. Dois eventos são necessários a se citar nesse momento. Na verdade, três. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial e também a Guerra Fria. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a gente viu que aquela ideia do Ocidente de luz, racionalidade e progresso para a humanidade falharam miseravelmente ao termos aí, no mínimo, dentro desses dois conflitos, algo em torno de 70 milhões de mortos. Entre judeus, jovens que foram para a guerra sem querer ir, ou que de repente foram iludidos pelo seu governo para se colocarem dentro daquele conflito, achando que seria algo fácil de se vencer e na verdade não foi. Enfim, foram conflitos que devastaram não só a Europa, mas todo o mundo, e que fez cenas horrendas e lembradas até hoje, como por exemplo o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, chocar toda a humanidade. Então, aquela ciência do século XX e aquele mundo ocidental que se colocava para um progresso, ele na verdade não tinha trazido progresso dentro dessa Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Muito pelo contrário. Ele havia trazido dores. Dores, em sua grande maioria, incuráveis. Um outro evento que também marca esse período, né, antecessor à era hippie é a Guerra Fria. Guerra Fria que se inicia lá em 1947, quando o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, faz um discurso dentro do Congresso americano que indiretamente desafia a União Soviética. E esse período, de 47 até 1991, que é quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cai, é marcado então por uma disputa ideológica entre o capitalismo ocidental e o socialismo soviético. A seguir, a gente traz algumas imagens interessantes sobre esses eventos citados até agora, sendo esses então os antecessores, né, do movimento hippie. Aqui temos uma clássica imagem da Primeira Guerra Mundial, marcada então por essa característica de ser uma guerra de trincheiras. Temos aqui soldados entrincheirados. Já na segunda imagem, a gente tem algo que é bastante simbólico, né, que é bastante poderoso, que é um soldado soviético fincando a bandeira da União Soviética no Reichstag, que era a casa do parlamento alemão. Essa imagem ela é de 1945, 2 anos antes então do Harry Truman decretar de modo indireto uma guerra ideológica contra a União Soviética. Nessa imagem aqui temos então uma espécie de sátira, né, ou explicação por meio de desenho da União Soviética vestida aí com sua roupa de cor vermelha e essa bandeira e essa estrela que remetem ao socialismo, ao comunismo, e a figura do tio Sam, representando, portanto, os Estados Unidos. Cada um, se vocês prestarem atenção nessa imagem, estão aqui com mapas, né, do mundo e com pecinhas movendo-se na forma em que
melhor os convém. E é isso que acontece durante a Guerra Fria. Não há uma guerra, não há um embate direto entre forças armadas dos Estados Unidos e da União Soviética. Esses dois eles acabam tendo disputas ideológicas e tendo mais conflitos em que eles buscam influenciar fora dos seus territórios, né? Na Ásia e na África, especificamente nesses dois continentes. Bom, mas e quem eram e o que queriam os hippies? Eles eram jovens que tinham o intuito de desenvolver uma sociedade contrária às morais conservadoras. Os seus objetivos eram atacar um sistema que sustentava uma estrutura de guerras, misérias, violências e um capitalismo selvagem. Bem, os hippies eles eram tudo aquilo o que a sociedade ocidental não era. Se a sociedade ocidental era consumista, né, e era, portanto, engrenada dentro desse capitalismo selvagem, lá dos anos 60, e que ainda é até hoje, os hippies não eram isso. Se estava-se o tempo todo querendo consumir, os hippies não queriam consumir. Eles estavam bem tendo um estilo de vida simples. Isso a gente vai ver melhor daqui a pouco em algumas imagens que reservamos aqui para vocês. Se a sociedade queria guerra, os hippies preferiam a paz e muita música, principalmente rock ou música psicodélica. Se eles queriam guerra e mais guerra, os hippies optavam por prazer sexual. Sim, sim. Prazer sexual, drogas, eram coisas que moviam os hippies. Aqui a gente tem uma imagem de um desenho, né, que é bastante conhecido de todos nós, que é o Pica-Pau, em que ele representa a figura de um hippie, esse sujeito aqui, que é um estereótipo do hippie. Estereótipo do hippie como alguém que está vestido aí como uma espécie de John Lennon, e o tempo todo dançando e fazendo coisas vadias e não tão preocupados com o cotidiano. Mas ser hippie era bem mais que isso. Ser hippie, na verdade, era lutar contra a guerra do Vietnã. Era ir protestar em frente à Casa Branca. Era jogar ovos em políticos e personalidades que optavam pela guerra porque ela era lucrativa. Era pedir então o fim da ocupação do Vietnã e era lutar por direitos iguais. É importante ver que os hippies, enquanto a sociedade ocidental estava focada no consumo e nas morais cristãs, nas morais conservadoras, os hippies estavam em um outro patamar. Eles pretendiam ter um outro estilo de vida. Eles detinham uma outra mentalidade de que era necessário ultrapassar aquela moral cristã, que era necessário se ultrapassar aquele sentido que você se tinha para a sociedade até então, porque aquele modelo ele só aprisionava as pessoas e causava guerra e miséria, como vimos anteriormente. E uma dessas lutas do movimento hippie, né, e algo que eles se engajam bastante, é dentro das próprias lutas feministas e dos direitos civis da população negra nos Estados Unidos e das populações nativas, né, em outros pontos do mundo. Aqui nessa imagem, por exemplo, na terceira foto, a gente vê aí uma manifestação, né, de duas pessoas negras, onde eles pedem direitos iguais para todos. Bom, isso era o que os hippies também pediam lá nos anos 60. Direitos iguais para todos. E isso estava incluindo as mulheres. Dentro do movimento hippie se tinha uma noção muito libertadora para a época de mulher como sendo livres, tão livres quanto o sujeito do sexo masculino. Né? E a gente vê então que os hippies eles acabam quebrando com aquela ideia, portanto, de sexo como uma ferramenta de procriação.
O sexo, na verdade, para o movimento hippie, para os seus seguidores, ele era significado de prazer e nada mais que isso. Nessa próxima imagem, a gente tem aí uma outra máxima representação do que eram os hippies. Se tinha armas e guerras, os hippies tinham amor e flores. A gente tem aqui uma imagem de uma mulher segurando flor em frente a soldados armados. Era isso o que era o movimento hippie. Se você chegava a eles com armamento pesado e com bombas nucleares, eles chegavam com flores, LSD, cannabis, rock e gritos, né, com clássicos bordões como faça amor, não faça a guerra. Nessa próxima imagem, a gente tem aqui a apresentação dos modos de se vestir dos hippies. Se a gente for olhar essas roupas que essas pessoas vestiam naquela época e vestem até hoje, os que se consideram hippies, são roupas que destoam totalmente das vestimentas ocidentais. E era essa a ideia hippie, era essa a proposta. Estar vestido de um modo que se destoasse dos modos de se vestir ocidental. Você abandona paletó, você abandona terno e gravata. Você agora se veste com roupas que são nitidamente orientais, né? Especialmente indianas. Os hippies eles tinham isso, essa visão voltada para a cultura oriental, por ela ter elementos que para eles representam a paz. Algo que nitidamente você já consegue ver até aqui é que os hippies gostavam bastante de coisas coloridas. Sim, eles realmente gostavam, né? Estar colorido para os hippies era uma forma de se demonstrar que se havia vida, que se havia alegria, que se havia forma de se expressar. E até porque era muito comum entre essa população usar LSD. E quando eles usavam LSD, eles viam o mundo de uma outra forma. E o colorido ficava mais à vista para eles quando eles estavam sob efeito de LSD. Isso explica então por que essas vestimentas tão coloridas e tão diferentes da ocidental. A música era algo presente o tempo inteiro dentro da cultura hippie, né? Não era importante, incomum de se ver, fosse nos gramados, em frente à Casa Branca, ou em acampamentos dentro de mata, pessoas fazendo rodas, se vestindo com essas roupas bastante coloridas e cantando, e fumando, e curtindo a vida, vivendo o hoje e o seu pacifismo, tendo uma posição totalmente contrária à guerra. Bom, algo que marca bastante a era hippie é o evento de Woodstock, acontecido em 1969, na cidade de Bethesda, nos Estados Unidos. Esse evento ele reuniu em torno de 400 mil pessoas em uma fazenda. Inicialmente seria algo pago, mas gente, eram tantos, mas tantos sujeitos reunidos ali para passar 3 dias dançando, cantando e tendo prazer carnal, que aquelas pessoas acabaram invadindo toda a área que seria de um evento privado e tornaram um evento público. O evento ele marca então essa era hippie. Aqui em Woodstock a gente via pessoas felizes, cantando músicas famosas como de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan e outras a mais, que elas só estavam felizes. Elas só queriam
apenas ter um modelo de sociedade alternativo àquele que queria a guerra e o capitalismo selvagem. O Woodstock é então um exemplo de que isso é possível. Bom, o movimento hippie, obviamente, não ficou só nos Estados Unidos. Como a gente já falou anteriormente, ele traz, na verdade, para o mundo inteiro a sua contribuição. E isso inclui o próprio território brasileiro. Sim, o movimento hippie chegou aos territórios brasileiros. E logo após ele ter surgido nos Estados Unidos. Vamos falar então sobre a influência hippie em terras brasileiras. No contexto brasileiro, os hippies aparecem dentro do movimento de contestação à ditadura civil-militar instaurada lá nos anos 1964. Esse movimento ele vai então fazer uma resistência, não com armas, né? Porque como a gente já viu em imagem anterior, a ideia era resistir através do amor, das flores, né, dos cantos. E aqui e no Brasil não é diferente. Mas aqui a gente tem uma contestação à ditadura. E temos também uma adaptação à realidade brasileira. Se nos Estados Unidos, né, no seu caso, se havia uma guerra do Vietnã, aqui nós precisávamos pegar a causa hippie e adaptá-la ao que a sociedade brasileira pedia. E os hippies fizeram isso de modo brilhante dentro do território brasileiro. A grande marca, o grande exemplo, né, desse brilhantismo hippie no Brasil vem com o movimento tropicalista, né, e também com um outro sujeito chamado Hélio Oiticica, né, dentro das artes plásticas, e também no seu louvor pela marginalidade. Mas se a gente fala marginalidade, não no sentido daquelas pessoas que de repente estão em conflito com a lei, mas que viviam às margens da sociedade. Aqui, nessa imagem, a gente tem uma foto do movimento tropicalista, representado ali por figuras icônicas da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e também Rita Lee e a banda, né, que a Rita Lee participava à época, que era os Mutantes. Esses aqui são, então, um dos máximos representantes do movimento hippie dentro da arte brasileira. A gente traz aqui, para encerrar a nossa aula, um trecho de uma música, né, do movimento tropicalista, formada ali pela banda Tropicalia ou Panis et Circens. O nome da música é Panis et Circens, né, o que significa em latim pão e circo. A música diz o seguinte: mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Essa canção, ela é uma clara crítica à sociedade, principalmente a sociedade de classe média alta ou burguesa, brasileira, que simplesmente não contestava a ditadura civil-militar e estava apenas preocupada em nascer ou morrer e não conseguiam lidar de frente com aquele monstro gigantesco e violento que foi a ditadura brasileira, que perdurou por 21 anos. Por fim, nós encerramos essa aula. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo e, se tiverem alguma dúvida, podem comentar aí com a gente que nós estamos aqui para responder.